Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro, Senhor, eu oro pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu socorro, clamando pelo favor do Senhor, no proclamar da Tua palavra, Deus. Não é minha, não é de homem, não é de carne, não é de sangue, é a Tua palavra, é a Tua palavra, por isso eu peço, ajuda-me a proclamar, ó Deus, a Tua palavra. Eu preciso ouvir a Tua igreja aqui reunida, preciso ouvir, Deus, a Tua voz, a Tua palavra. Fala conosco, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmo 70. Salmo 70. E o versículo é o versículo 5. Salmo, capítulo 70, ou 70, e o versículo é 5. Está escrito: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores em me socorrer. Amém? Aqui nós encontramos a súplica de um homem que certamente estava debaixo de ameaça, que certamente estava ciente de que a vida dele estava em risco, de que a vida dele corria perigo, e certamente perigo de vida. E como todo homem de fé, como toda mulher de fé, este homem recorreu ao Senhor. Este homem colocou os joelhos no chão, fechou seus olhos, voltou o seu coração para o trono de Deus e fez esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador. Meus irmãos, isso é válido também para mim e para cada um de vocês. É claro que nós vivemos em um mundo onde nós somos supridos pela justiça de ferramentas que podem nos auxiliar em uma situação de ameaça, em uma situação onde a nossa vida está em risco. Nós temos a polícia, nós temos um delegado, nós temos juízes que podem nesse mundo estar julgando a nossa causa, polícia para nos defender, fazer ali a diligência, ir atrás daquele que quer tirar a nossa vida, enfim. Mas, meus irmãos, não venhamos nos acomodar nisso. Louvado seja Deus pela polícia, pelos delegados, pelos juízes. Louvado seja Deus pela justiça que este mundo nos fornece. Mas, meus irmãos, em primeiro lugar, um homem, uma mulher que entregou a vida para Deus, um homem, uma mulher que tem confiança e paz no coração de que o nome está escrito no livro da vida, antes de procurar a justiça desse mundo, tem que clamar pela justiça de Deus. Antes de buscar o socorro desse mundo, tem que buscar o socorro que vem do alto. Foi o que este homem, o que esse salmista aqui fez. Mas o que me chama a atenção nesse versículo, meus irmãos, não é somente isso. O que me chama a atenção nesse versículo é ali no início. No início desse versículo está escrito: eu sou pobre e necessitado. Ou seja, este homem aqui, ele está confessando e reconhecendo que ele é pobre. De tão pobre, ele é necessitado. Agora, por
que isso me chama a atenção? Porque se formos ao início desse salmo, ali na introdução, na minha Bíblia e na Bíblia de todos que estão aqui, eu acredito que vai ter essa informação. O Salmo 70, a minha Bíblia que está dizendo que foi escrita por quem? Por Davi, o rei Davi. E meus irmãos, se tem uma coisa que Davi não era pobre. Se tem uma coisa que Davi não era necessitado. Se tem uma coisa que Davi também não era desprotegido. Afinal de contas, ele era rei. E se ele era rei, ele tinha um castelo que estava dentro de uma fortaleza. E não somente isso, ele tinha soldados. Soldados, por onde ele andava, por onde ele passava, Davi era cercado de soldados. Mas mesmo tendo essa segurança humana, mesmo tendo o privilégio da segurança de um rei, Davi aqui clamou e suplicou pelo socorro, pela justiça de Deus. Mas aqui também nós encontramos essa informação. Ele abriu a boca e disse: Deus, eu sou pobre e necessitado. Mas como assim se ele era rei? Como assim se Davi era rico? E sim, meus irmãos, Davi era rico. Davi era muito rico. Eu vou dar para vocês um pequeno vislumbre do quão Davi era rico. Davi recebeu no coração de Deus, com certeza foi de Deus, porque por si só, nenhum homem, meus irmãos, por si só, nenhum homem, nenhuma mulher tem a capacidade de fazer algo bom para Deus. Até mesmo o fazer algo bom para Deus vem de Deus, porque se depender de nós, Léo, a gente só faz coisa ruim. Se depender de nós, só sai coisa que não presta. Até aquilo que nós fazemos de bom, é Deus que nos inspira, é Deus que nos dirige. E certa vez Davi recebeu de Deus o desejo de construir um templo, de levantar um templo ornamentado para o Deus de Israel. Agora veja que interessante, no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 3 e 4. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3 e 4. Só para vocês terem ideia do quão que Davi era rico. Davi, ele decidiu ofertar para a construção do templo. E olha só o que ele diz: e ainda, porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que eu preparei para o santuário. Ou seja, ele já havia preparado muitas e muitas coisas, mas ainda assim ele tomou a decisão de do tesouro particular dele ele ofertar, porque ele amava o Senhor. E ele continua dizendo: 100 toneladas de ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir das paredes. Meus irmãos, essa foi a oferta de Davi. Além de tudo que ele já havia feito como rei, usando ali o recurso do país, ele decidiu tirar da riqueza dele 100 toneladas de ouro. 100 toneladas de ouro. Enquanto eu meditava, enquanto eu estudava, meus irmãos, nesses versículos, eu pesquisei rapidinho quanto custa 1 tonelada de ouro hoje. 1 tonelada é 1.000 quilos. Meus irmãos, sabe quanto custa 1.000 quilos de ouro hoje? Quase 900 milhões de reais. 1 tonelada de ouro custa quase 900 milhões de reais. Quantas toneladas Davi ofertou? 100 toneladas. Significa que se fosse hoje, Davi teria para ofertar quase 100 bilhões. Quase 100 bilhões de reais Davi teria hoje livre para ofertar na obra de Deus, para tirar da própria riqueza dele. Olha o tanto que ele era rico. Olha o tanto que esse homem era rico a ponto de ter a capacidade de ofertar toda essa quantidade de ouro, sem contar a prata.
sem contar a quantidade de prata que ele também doou. Davi, meus irmãos, era muito rico. Se Davi existisse no nosso tempo, certamente ele seria o homem mais rico deste mundo. Certamente ele seria com muita facilidade. Mas aqui no Salmo 70, versículo 5, ele abre a boca para dizer: eu sou pobre e necessitado. Meus irmãos, Davi não estava dando um de coitadinho. Davi não estava dando um de falso pobre. Davi não estava querendo enganar ninguém. Quando Davi aqui diz, meus irmãos, que ele é pobre e necessitado, ele não estava olhando para a riqueza dele. Ele estava olhando para o espírito, para o espiritual, para o coração dele. Nesse momento aqui, nesse contexto aqui, nesses dias, nessas semanas, nesses meses que ele estava enfrentando essa luta, ele percebeu que por mais que ele tivesse bilhões e bilhões e bilhões, se fosse hoje, de reais em ouro, aquele ouro não serviria para nada diante da situação que ele estava enfrentando. E é por isso que aqui ele diz: eu sou pobre, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu sou o rei, eu tenho riqueza incalculável, mas diante dessa situação que eu estou vivendo, eu sou pobre. Eu tenho um castelo fortificado, eu tenho soldados debaixo das minhas ordens, mas diante desse problema que eu estou enfrentando, eu estou desprotegido. Por isso, meus irmãos, Davi aqui fez esse clamor: Deus, eu sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Meus irmãos, assim é a nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, confiar no dinheiro. Nós não devemos confiar na riqueza. Nós não devemos confiar nos recursos desse mundo. É uma necessidade, tudo, infelizmente, nesse mundo que nós pisamos com os nossos pés, requer dinheiro. Até mesmo a igreja, para levantar as portas, tem que ter dinheiro. É assim que funciona nesse mundo, porque esse mundo é material. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar no conforto e na paz de que, eu tenho dinheiro, eu tenho 4 paredes seguras onde eu posso morar, eu tenho um travesseiro confortável onde eu posso repousar a minha cabeça, todos os dias eu almoço do bom e do melhor. Porque, meus irmãos, isso diante de Satanás não significa nada. Isso diante dos demônios não significa nada. Pega o seu travesseiro confortável e parta para cima do diabo, para você ver o que acontece. Não acontece nada. Pega o seu prato na hora do almoço, bem caprichado, com 2 coxas gordas de frango, e jogue na cara do diabo para ver se ele vai correr de você. Ele não vai correr de você. Por mais que tenhamos tudo isso, ou por mais que possamos um dia ter tudo isso, isso não significa nada, meus irmãos, diante deste mundo tenebroso. Diante deste mundo tenebroso, diante das trevas e da escuridão que perambulam por este mundo, meus irmãos, a riqueza que faz a diferença é a riqueza de Jesus Cristo em nosso coração. A fortaleza e a segurança que faz a diferença não é a segurança e não é a fortaleza da nossa casa, mas é a certeza de uma segurança, é a certeza de uma fortaleza que só Deus pode conceder a mim e a você. A mim e a você. Davi não deixou a riqueza dele subir a cabeça. Davi não deixou a segurança, os soldados que ele tinha, subir a cabeça. E, meus irmãos, isso não é fácil. Certa vez Jesus Cristo disse o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E quando Jesus Cristo disse isso, ele não estava sendo preconceituoso e nem estava fechando as portas dos céus para os ricos, não.
Ele falou quão difícil e não impossível. E por que é difícil, meus irmãos? Porque muito facilmente a riqueza cega as pessoas. Muito facilmente a riqueza engana o coração das pessoas a ponto de acreditar: ah, eu não preciso mais orar porque o dinheiro que eu tenho vai me suprir. Oh, meus irmãos, se tem uma coisa que me deixa feliz, é quando eu oro pedindo pequenas coisas ao Senhor. Se tem uma coisa que me deixa assim feliz, é quando eu oro pedindo socorro a Deus por algo assim tão simples. Exemplo: Deus me ajude, estou com o meu aluguel atrasado há 10 dias, Deus me ajude, Deus, abre uma porta. Ué, pastor, como é que o senhor fica feliz em orar porque o aluguel está atrasado? Sabe por que eu fico feliz, meus irmãos? Porque apesar dessa situação, o meu coração está confiante em Deus. Aleluia. Mas muito dificilmente haveria confiança no meu coração se eu tivesse dinheiro sobrando para pagar um ano inteiro de aluguel antecipado. Eu nem sequer iria nem agradecer a Deus. Ó Deus, obrigado por essa condição que o Senhor está me dando de pagar 12 meses adiantado. Porque muito facilmente isso acontece, meus irmãos. Muito facilmente isso acontece. E isso explica, meus irmãos, o porquê que Deus muitas vezes nos mantém enfrentando algumas dificuldades, porque Deus conhece o nosso coração. Tem um ditado que não está na Bíblia, mas é uma verdade. Tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra. E que bom que Deus não dá asa à cobra, porque só de cobra rastejar já deixa a gente apavorado. Ai, uma cobra! A pessoa se ela vossa? Misericórdia! Mas de igual maneira, meus irmãos, Deus também não dá dinheiro a muitas pessoas, porque o dinheiro vai ser uma asa de todo tamanho para essa pessoa voar para longe de Deus. Por isso, especialmente a respeito de dinheiro, se Deus não está te enriquecendo, se Deus não está te prosperando, se Deus está te abençoando com o pão de cada dia, se contente com o pão de cada dia, porque Deus conhece o teu coração e sabe que se tu ficar rico, tu não vai ser mais o mesmo. Tu não vai ser mais a mesma. Pode ter certeza, meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E não há maior alegria, meus irmãos, para o nosso coração em Deus ser a nossa riqueza. Não há maior alegria para a nossa vida em Deus ser a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Aleluia, Deus. Salmo 16, versículo 5. Salmo de Davi. Ô Davi, apaixonado por Deus. Salmo 16, versículo 5. O Senhor é a minha riqueza e o meu cálice. O Senhor sustenta a minha sorte. Olha só, que revelação para mim, para vocês. Mas para Davi não era uma revelação, meus irmãos. Para Davi era o estilo de vida. Esse era o estilo de vida de Davi. Para Davi, a riqueza dele não era o estoque de ouro, não era o estoque de prata. A riqueza de Davi era o Senhor, é do Deus de Israel. Que assim seja, meus irmãos, na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Vamos parar de lamentar o real que está faltando, a moeda que está faltando, a roupa que está rasgada, ou a calça que está apertada, né, irmão Simbaldo? O irmão Simbaldo está engordando, estava lamentando esses dias que a calça não está mais cabendo. Vamos nos alegrar, porque com calça apertada ou com calça furada, com ou muito alimento na hora do almoço, Deus é a nossa riqueza. Deus é a nossa riqueza. E pode ter certeza de algo, meus irmãos. Se formos gratos
se formos simples, se formos humildes, no tempo da dificuldade, pode ter certeza que Deus, que conhece o nosso coração, vai preparar o nosso coração para a fartura. Porque aquele que é fiel no pouco é preparado pelo Espírito Santo para ser fiel a Deus também no muito. Mas depende desse momento aqui agora, onde nós estamos passando por essas lutas, onde nós estamos passando por algumas dificuldades, onde em determinado momento do mês falta dinheiro para tudo. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas lá em casa, entre o dia 20 e o dia 28 de cada mês, misericórdia, está só o talo do bagaço mesmo. Mas são dias de louvor, de gratidão, sabendo que vai passar, o socorro vai vir, a ajuda vai vir, o milagre vai acontecer. Mas necessário é termos essa simplicidade, essa humildade, de que por mais que o dinheiro falte, Deus nunca vai faltar. Por mais que falte a riqueza desse mundo, a riqueza do céu nunca faltará para mim e para você, porque Jesus Cristo é a nossa riqueza. E a palavra de Deus nos revela isso, que Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. A riqueza do céu é Jesus Cristo, e essa riqueza, o nosso Deus deu para mim, deu para você, deu para cada um de nós. Nós somos ricos. Nós somos ricos. A ferrugem não pode corroer a riqueza que é Jesus Cristo. A traça não pode destruir a riqueza que é Jesus Cristo. Satanás não pode roubar a riqueza que é Jesus Cristo. A nossa riqueza é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é de fato a nossa riqueza, nós não sentiremos falta de nada. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus.